Será que realmente compreendemos o peso da profecia que Natã lançou sobre Davi em 2 Samuel 12:10? A espada jamais se afastará da tua casa, porque desprezaste a palavra do Senhor. Essas palavras não foram ditas no impulso de raiva passageira. Eram uma sentença, um decreto divino, algo que cortaria mais fundo do que qualquer lâmina filisteia ou lança arremessada em batalha. E a espada viria de dentro, do próprio sangue de Davi. De um filho cuja beleza fascinava Israel, cujo carisma conquistava lealdades e cuja ambição desafiava até os céus, seu nome era Absalão. Esse episódio é um alerta gravado nas Escrituras. Uma tragédia que se desenrolou devagar, de propósito, de forma terrível, ao longo de anos marcados por silêncio, vingança, ambição e juízo. Acompanhe até o fim, porque a história de Absalão é um espelho erguido diante de todo o coração que luta contra o orgulho, as feridas e o desejo de controlar o que só Deus pode governar. Entre todos os filhos de Davi, um se destacava pela impressão que causava em quem o via. Segundo Samuel 14:25 registra, em todo Israel não havia ninguém tão elogiado por sua beleza quanto Absalão. Da planta dos pés ao topo da cabeça, diz a Escritura, não havia nele nenhum defeito. Ele se tornou uma espécie de lenda viva em Israel. Sua aparência, postura e presença formavam a imagem exata do que o povo imaginava que um rei deveria ser. O autor de 2 Samuel acrescenta um detalhe marcante sobre o cabelo de Absalão. Todo ano, quando o cortava, seu peso era cuidadosamente anotado. O texto afirma que, ao aparar os fios, eles chegavam a pesar 200 siclos, segundo o padrão real, cerca de 2,5 kg. Para Absalão, seus cabelos funcionavam quase como uma coroa visível, um símbolo que ninguém conseguia ignorar. Quando passava pelas ruas, as pessoas o observavam e cochichavam. Ele parecia um rei. Agia como um rei. E, com o tempo, muitos começaram a acreditar que ele deveria ser o rei. No entanto, a Escritura não nos deixa ficar apenas na superfície de sua beleza e carisma. Por trás daquela aparência impecável, uma história sombria e profunda começava a tomar forma, uma história marcada por trauma, injustiça e a omissão de um pai. A tragédia que moldou Absalão começou com sua irmã Tamar. Ela é descrita como bela, inocente e confiante dentro da família real. Seu meio-irmão Amnon, primogênito de Davi e herdeiro aparente do trono de Israel, deixou que seu desejo se transformasse em algo distorcido e destrutivo. O que ele sentia nunca foi chamado de amor. 2 Samuel 13:11 e 14 narra o horror com uma simplicidade brutal. Amnon viu Tamar e a desejou. Naquele momento, ele a violentou e destruiu seu futuro. Quando terminou, a falsa afeição que alimentara seu pecado desapareceu. O versículo 15 diz que o ódio de Amnon por ela era maior do que o amor com que a havia amado. Tamar reagiu com dor visível. Rasgou suas vestes longas, cobriu a cabeça de cinzas e saiu chorando alto, como registra 2 Samuel 13:19. Depois, passou a viver isolada na casa de seu irmão Absalão, sua vida marcada pela vergonha e pela perda, numa cultura em que uma violação como aquela fechava todas as portas. Davi ficou sabendo do que aconteceu. 2 Samuel 13:21 nos conta que o rei ficou muito irado. Mas não disciplinou Amnon. Não restaurou Tamar. Não fez justiça publicamente. Não houve palavra de juízo, nenhum ato de proteção, nenhuma ação visível para corrigir o erro. Seu silêncio deixou uma ferida profunda no coração de Absalão. Para ele, aquilo foi um lento endurecimento interior. Com o tempo, a raiva começou a se cristalizar. E ela se voltou contra Davi, o pai e rei que tinha autoridade para agir, mas não fez nada. 2 Samuel 13:23-29 nos dá uma pausa perturbadora na família de Davi. Depois da violação de Tamar e da inação do rei, o texto diz que, passados 2 anos inteiros, Absalão realizou uma tosquia de ovelhas em Baal-Razor. Essas palavras, 2 anos inteiros, são importantes. Absalão não reagiu em dias ou semanas. Ele esperou, não 2 semanas, nem 2 meses, mas 2 anos completos. Durante esse tempo, o versículo 22 nos informa que Absalão não dirigiu a Amnon nem uma palavra boa nem ruim. Na superfície, poderia parecer distância, talvez até resignação.
Mas esse silêncio funcionava mais como uma capa. Um espaço de quietude em que algo se endurecia e se preparava por baixo. A ocasião que Absalão escolheu não foi aleatória. A tosquia das ovelhas em Baal-Hazor era um momento de trabalho, celebração e banquetes. Oferecia uma desculpa plausível para reunir os filhos do rei em um só lugar. Absalão foi até Davi e o convidou para ir com seus servos. O pedido soava respeitoso, um filho pedindo que o rei honrasse sua festa. Davi recusou, dizendo que seria um fardo para todos irem. Aquilo deveria ter encerrado a conversa, mas Absalão insistiu. Se não o rei, então que pelo menos seu irmão mais velho fosse. Deixe meu irmão Amnon ir conosco, pediu. A resposta de Davi revela um momento de hesitação. O texto registra que ele perguntou, por que ele iria com você? A pergunta sugere um lampejo de inquietação, um pressentimento de que havia algo estranho naquele pedido. No fim, porém, Davi concordou. Mandou Amnon e todos os filhos do rei com Absalão. O herdeiro do trono entrou na festa provavelmente achando que se tratava de uma celebração familiar. Nada no ambiente externo denunciava o plano que se formara no coração de Absalão durante aqueles 2 anos de silêncio. Antes do banquete começar, Absalão deu ordens específicas a seus servos. O versículo 28 registra suas palavras, observem. Quando o coração de Amnon estiver alegre com o vinho e eu disser, atacai Amnon, então uma temática. Não tenham medo, pois fui eu quem ordenei. Ele escolheu o momento em que Amnon estaria relaxado, desarmado e distraído. Na hora combinada, quando Amnon já estava alegre com o vinho, Absalão deu o sinal. Seu servo golpeou Amnon como ordenado, e o herdeiro do trono de Davi caiu morto no meio do que deveria ser uma refeição festiva. A espada havia entrado na casa de Davi de forma visível e irreversível. Na confusão que se seguiu, todos os filhos do rei se levantaram, montaram em suas mulas e fugiram. Absalão, porém, não voltou para casa. Em vez disso, fugiu para o norte, para Gesur, onde ficou sob a proteção de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. Lá permaneceu por 3 anos, exilado, fisicamente distante de Jerusalém, mas nunca totalmente fora dos pensamentos de Davi. O versículo 39 nos diz que o espírito do rei Davi ansiava por Absalão, pois já estava consolado pela morte de Amnon. Mesmo assim, Davi não o chamou de volta. O padrão de silêncio continuou, nenhuma confrontação direta, nenhuma reconciliação formal, nenhuma busca clara. Mais tempo passou, e mais distância se instalou. Tudo isso se tornou combustível adicional para a dor não resolvida e a divisão dentro da família de Davi. Em 2 Samuel 14, 21-33, descreve-se uma reconciliação que, à primeira vista, parecia completa, silêncio e distância se materializaram em uma realidade irreversível. A mensagem chegou a Davi com urgência, todo Israel se voltou para Absalão. As palavras não eram apenas um alerta, mas o desfecho de uma história que vinha sendo escrita nas entrelinhas do abandono. O rei, que por anos evitara confrontar o conflito, agora enfrentava suas consequências não como um governante, mas como um pai que subitamente percebia o tamanho do vazio que ele mesmo ajudara a criar. A reação de Davi foi imediata, mas reveladora. Em vez de reunir suas tropas ou convocar seus generais, ele escolheu fugir. Levantai-vos, e fujamos, porque não teremos escape de Absalão, disse aos seus servos. 2 Samuel 15:14. Não houve resistência inicial, não houve estratégia de defesa, apenas a decisão de sair de Jerusalém antes que a cidade fosse tomada. Era como se, diante da rebelião do filho, Davi tivesse perdido não apenas o trono, mas a própria vontade de lutar por ele. A cena é carregada de simbolismo. O rei ungido por Deus, o guerreiro que derrotara Golias e unificara Israel, agora deixava sua capital sem luta, como se reconhecesse que o preço da reconciliação não feita era alto demais para ser pago no campo de batalha. A fuga de Davi não foi apenas física, mas uma jornada de humilhação e reflexão. Enquanto atravessava o vale do Cedron, cercado por seus fiéis, o texto menciona que todo o povo ia chorando em alta voz. 2 Samuel 15:23. Não era apenas o luto pela perda do trono, mas o peso de uma nação que, de repente, via seu líder fragilizado. Davi, que antes comandava com autoridade,
agora caminhava como um homem exposto, vulnerável. E, no meio dessa multidão em prantos, havia um detalhe que revelava a profundidade de sua dor. Ele subiu o Monte das Oliveiras descalço e com a cabeça coberta. 2 Samuel 15h30. O gesto não era mero ritual de luto, mas uma confissão silenciosa de derrota. Um rei que, diante da traição do filho, se despia de sua dignidade para expor sua humanidade. Enquanto Davi deixava Jerusalém, Absalão entrava nela. A cidade que antes fora o centro do poder de Davi agora se tornava o palco da ascensão de seu filho. O contraste entre os dois momentos é marcante, onde Davi saía em pranto, Absalão chegava em triunfo. Mas o texto não deixa de registrar um detalhe crucial: Absalão não entrou sozinho. Ele trouxe consigo 200 homens de Jerusalém que o acompanharam em sua simplicidade, sem saber de coisa alguma. 2 Samuel 15h11. A ironia é dolorosa. Aqueles que seguiam Absalão acreditavam estar participando de um ato de devoção religiosa, quando, na verdade, eram peças em um jogo de poder. Era a mesma estratégia que Absalão usará no portão da cidade, construir lealdade sob falsos pretextos, explorando a confiança das pessoas para seus próprios fins. A chegada de Absalão a Jerusalém não foi apenas uma troca de poder, mas o início de uma nova fase de sua rebelião. Ele não se contentou em ocupar o trono, quis consolidar sua autoridade de maneira implacável. Um dos primeiros atos registrados foi a apropriação das concubinas de Davi, à vista de todo Israel. 2 Samuel 16h22. O gesto não era apenas uma demonstração de força, mas uma afronta calculada. Na cultura da época, tomar as mulheres do rei deposto era um sinal claro de que o novo governante assumia não apenas o trono, mas também a autoridade absoluta sobre a casa real. Era como se Absalão dissesse: não sou apenas um sucessor, sou o fim de uma era. E, de fato, o texto deixa claro que esse ato cumpria uma profecia feita anos antes por Natã, quando Deus advertira Davi sobre as consequências de seu pecado com Batseba: farei levantar o mal contra ti da tua própria casa. 2 Samuel 12h11. Enquanto Absalão se estabelecia em Jerusalém, Davi seguia para o deserto, acompanhado por um grupo reduzido de leais. Entre eles estava Uzai, o arquita, um conselheiro que se ofereceu para acompanhá-lo. Davi, porém, o enviou de volta a Jerusalém com uma missão específica: se voltares à cidade e disseres a Absalão: rei, eu serei teu servo, como fui servo de teu pai, assim serei teu servo, então poderás anular por mim o conselho de Aitofel. 2 Samuel 15h34. A estratégia era arriscada, mas revelava a astúcia de Davi mesmo em meio à derrota. Ele sabia que Aitofel, seu antigo conselheiro que agora apoiava Absalão, era um homem de palavras precisas e decisões rápidas. Uzai, por outro lado, poderia ganhar tempo, confundir os planos de Absalão e, quem sabe, reverter a situação. Aitofel, de fato, logo apresentou seu primeiro conselho a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei, e perseguirei a Davi esta noite. Cairei sobre ele quando estiver cansado e fraco, e o espantarei, então, fugirá todo o povo que está com ele, e ferirei somente o rei. 2 Samuel 17:1-2. Era um plano brilhante em sua simplicidade: atacar Davi enquanto ele ainda estava vulnerável, antes que pudesse se reorganizar. Absalão e os anciãos de Israel ficaram impressionados, mas Uzai, fiel à sua missão, interveio. Ele argumentou que Davi era um guerreiro experiente, que não seria pego desprevenido, e que uma vitória rápida seria improvável. Em vez disso, sugeriu que Absalão reunisse todo o Israel, desde Dan até Berseba. 2 Samuel 17h11, garantindo uma força esmagadora. O conselho de Uzai era mais demorado, mas soava mais seguro. E, para a surpresa de todos, Absalão e os anciãos o aceitaram. O que ninguém sabia era que Uzai já havia enviado mensageiros a Davi, alertando: não passes a noite nas campinas do deserto, mas, sem falta, passa adiante, para que não seja devorado o rei e todo o povo que com ele está. 2 Samuel 17h16. A demora causada pelo conselho de Uzai deu a Davi o tempo necessário para atravessar o Jordão e se refugiar em Manaim, uma cidade fortificada. Quando Aitofel percebeu que seu plano fora rejeitado, entendeu que a causa de Absalão estava perdida. Vendo, pois, Aitofel que se não tinha seguido seu conselho, albardou o jumento, levantou-se e foi para sua casa, para a sua cidade,
pôs em ordem a sua casa e se enforcou. 2 Samuel 17h23. A morte de Aitofel não foi apenas o fim de um conselheiro, mas o primeiro sinal de que a rebelião de Absalão já começava a se desintegrar por dentro. Enquanto isso, Davi chegava a Manaim e recebia apoio inesperado. Homens como Sobi, Maquir e Barzilai trouxeram-lhe camas, bacias, vasos de barro, trigo, cevada, farinha, grão torrado, favas, lentilhas, mel, coalhada, ovelhas e queijos de vaca. 2 Samuel 17:28-29. Era um gesto de lealdade que contrastava com a traição de Absalão. Davi, que momentos antes fugia como um fugitivo, agora era recebido como um rei, não pelo trono que ocupava, mas pela fidelidade daqueles que ainda acreditavam nele. E, nesse momento de refúgio, Davi fez algo que não fizera durante anos: organizou suas tropas. Ele dividiu seus homens em 3 companhias, colocando Joabe, Abisai e Itaí à frente delas, e deu uma ordem clara: tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. 2 Samuel 18h05. Era uma última tentativa de preservar o filho, mesmo em meio à guerra. A batalha que se seguiu foi caótica. As florestas de Efraim, onde os exércitos se enfrentaram, tornaram-se um labirinto de violência e confusão. Os homens de Davi, mais experientes, prevaleceram, mas o texto registra um detalhe que mudaria tudo. Absalão, montado num mulo, encontrou-se com os servos de Davi, e, entrando o mulo debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho, e ficou pendurado entre o céu e a terra, enquanto o mulo que estava debaixo dele passou adiante. 2 Samuel 18h09. Era uma cena quase grotesca: o príncipe rebelde, com sua famosa cabeleira, preso pelos próprios cabelos em uma árvore, indefeso. Um dos soldados de Davi viu a cena e, lembrando-se da ordem do rei, não o matou. Mas Joabe, ao saber do ocorrido, não hesitou. Tomou 3 dardos na mão e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. 2 Samuel 18h14. A morte de Absalão não foi apenas o fim de uma rebelião, mas o desfecho trágico de uma história que poderia ter sido diferente. Quando a notícia chegou a Davi, ele não reagiu como um rei vitorioso, mas como um pai destroçado. Meu filho Absalão, meu filho Absalão. Quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. 2 Samuel 18h33. As palavras ecoavam o lamento de anos de silêncio, de oportunidades perdidas, de um amor que nunca soubera se expressar. Davi não chorava apenas pela morte do filho, mas por tudo que não fora dito, por todas as vezes em que escolher o trono em vez do abraço, a distância em vez da presença. E, assim, a história de Absalão se encerrava não com um triunfo, mas com um grito de dor. Uma dor que revelava que, no fim, nem mesmo a vitória militar poderia curar as feridas de uma família que se despedaçara por falta de coragem para enfrentar a verdade. Davi voltaria a Jerusalém, recuperaria seu trono, mas algo nele havia se quebrado para sempre. E, talvez, a maior tragédia não tenha sido a rebelião de Absalão, mas o fato de que, mesmo depois de tudo, ninguém soube como começar a reconstruir o que fora perdido. Seu filho havia partido. O rei se levantou, trêmulo, e subiu ao quarto que ficava sobre o portão da cidade. Ali, onde antes havia dado ordens e recebido notícias de vitórias, agora só restava o eco de uma pergunta que não queria resposta. E então, com o rosto entre as mãos, David gritou: meu filho Absalão! Meu filho Absalão! Quem me dera ter morrido por ti, Absalão, meu filho, meu filho! As palavras rasgavam o ar como lâminas. Não eram as de um rei, mas as de um pai destroçado. A multidão que o acompanhava, os soldados que haviam lutado por ele, os servos que haviam jurado lealdade, todos se calaram. A vitória que deveriam celebrar se transformou em luto. O clamor de David atravessava as muralhas, e até mesmo os homens mais endurecidos pela guerra sentiam o peso daquela dor. Joabe, o comandante que havia desobedecido a ordem real para poupar Absalão, entrou no quarto com impaciência. Não entendia como o rei podia chorar pelo inimigo que quase o destruíra. Hoje envergonhaste a todos os teus servos, que hoje salvaram a tua vida, a vida de teus filhos e de tuas filhas, a vida de tuas mulheres e concubinas, disse ele, com a voz cortante.
Amas aqueles que te odeiam e odeias aqueles que te amam. Mostraste hoje que nem príncipes nem servos significam coisa alguma para ti. Porque agora sei que, se Absalão vivesse e todos nós tivéssemos morrido, então estarias contente. Joabe falava como um general, não como um conselheiro. Queria sacudir David, fazê-lo enxergar a realidade. A guerra havia sido vencida, o trono estava seguro, mas o rei agia como se tudo estivesse perdido. E, de certa forma, estava. Porque a morte de Absalão não era apenas a queda de um rebelde, era o fim de uma esperança. A esperança de que, um dia, pai e filho pudessem se olhar sem ódio, sem medo, sem o peso das escolhas erradas. David ouviu as palavras de Joabe, mas não respondeu com raiva. Em vez disso, levantou-se devagar, como se cada movimento doesse. Hoje percebo que, se não me acalmar, não haverá paz para mim nem para este reino, murmurou. E, com um gesto cansado, ordenou que Joabe se retirasse. A notícia da morte de Absalão se espalhou rápido. Os homens que haviam lutado por David voltaram a Jerusalém em silêncio, como se carregassem um segredo vergonhoso. Não havia triunfo em seus passos, apenas o cansaço de quem sabia que a vitória tinha gosto de cinzas. Enquanto isso, David permanecia no quarto sobre o portão, imóvel, como se o tempo tivesse parado. Os dias que se seguiram foram de um luto que não podia ser consolado. O rei que havia conquistado nações agora se recusava a sair de seus aposentos. Não comia, não governava, não falava com ninguém. Apenas repetia, em voz baixa, o nome do filho que não voltaria. Foi preciso que os líderes de Israel viessem até ele para lembrá-lo de que o povo ainda precisava de um rei. Tu és a força deste povo, e se te enfraqueceres, todos nós nos enfraqueceremos, disseram. David ouviu, mas suas palavras soaram vazias. Como governar um reino quando o coração estava enterrado em uma cova no meio da floresta? Como liderar homens quando a própria alma estava despedaçada? Ainda assim, aos poucos, ele voltou a se sentar no trono. Não porque havia superado a dor, mas porque entendia que a vida não esperava. As feridas de Absalão haviam se fechado na morte, mas as suas continuavam abertas, sangrando em silêncio. E assim, entre o peso da coroa e o vazio da perda, David aprendeu que algumas batalhas não terminam com a espada. Algumas derrotas não são medidas em terras perdidas ou exércitos vencidos, mas em palavras que não foram ditas, em gestos que não foram feitos, em oportunidades que se esvaíram como fumaça. A rebelião de Absalão havia acabado, mas a guerra dentro de David nunca teria fim. Porque, no fim das contas, o maior inimigo não fora o filho que se levantara contra ele, mas o pai que não soubera como amá-lo antes que fosse tarde demais. A morte do filho atingiu Davi como um golpe que nenhuma espada inimiga jamais conseguirá. O versículo 33 nos mostra o rei profundamente abalado, subindo ao quarto sobre o portão e chorando. Enquanto caminhava, clamava em alta voz, meu filho Absalão, meu filho Absalão. Quem me dera ter morrido em teu lugar, Absalão, meu filho, meu filho. A repetição desesperada de meu filho revela o quanto aquela dor era íntima, pessoal. O rei que acabará de vencer uma batalha só conseguia expressar um desejo, que ele próprio tivesse morrido no lugar do filho. Davi mantivera o trono, mas, naquele momento, o trono não lhe trazia consolo algum. Ele vencera a guerra e perderá o filho. Preservar o reino e perderá a paz. As escrituras ainda registram outro detalhe sobre o desejo de Absalão de que seu nome não fosse esquecido. Em 2 Samuel 18:18, lemos que, em vida, Absalão ergueu para si uma coluna no vale do rei, pois dizia, não tenho filho para perpetuar o meu nome. O escritor já nos havia informado, em 2 Samuel 14:27, que Absalão tinha 3 filhos e uma filha chamada Tamar. Portanto, na época em que a coluna foi erguida, aqueles filhos já não viviam mais. Na ausência deles, Absalão recorreu à pedra. Construiu um monumento para guardar uma memória que não podia mais ser transmitida por uma linhagem viva. Há aqui uma ironia dolorosa. A coluna de Absalão ainda estava de pé no vale quando este relato foi escrito, mas sua verdadeira memória não repousa na rocha esculpida. Seu nome é preservado nas escrituras como parte de um alerta dado a cada geração. Sua história mostra como o orgulho destrói,
como a rebeldia consome e como feridas não tratadas podem se transformar em uma ambição que cega o homem para Deus, para os outros e até para o próprio fim. As lágrimas de Davi e a coluna de Absalão testemunham a mesma verdade. O pecado nunca permanece privado, e nossas escolhas nos sobrevivem. O reino subsiste, a linhagem de Davi continua, e a palavra de Deus, cada palavra dela, permanece, chamando-nos à humildade, ao arrependimento e à confiança naquele que julga com justiça. A história de Absalão não trata, em sua essência, de beleza exterior, carisma natural ou luta pelo poder político. As Escrituras nos permitem ver todos esses elementos, mas apenas para que possamos olhar mais fundo. Sua vida nos confronta com uma pergunta incômoda: o que acontece quando o coração nunca é verdadeiramente entregue a Deus? Por trás da rebelião de Absalão estão as coisas silenciosas e corrosivas que muitas vezes toleramos em nós mesmos, as feridas que recusamos levar à presença do Senhor, os ressentimentos que alimentamos porque nos parecem justificados, o desejo de consertar as coisas do nosso jeito e no nosso tempo, as ambições ocultas que deixamos crescer nas sombras em vez de depositá-las aos pés de Deus. Seu caminho também expõe as dinâmicas dolorosas entre pais e filhos, entre líderes e aqueles a quem são chamados a amar. Davi falhou em momentos cruciais, foi passivo quando deveria ter agido, distante quando deveria ter se aproximado, parcial quando deveria ter feito justiça. A misericórdia foi oferecida, mas nunca plenamente recebida. A disciplina foi necessária, mas muitas vezes adiada ou aplicada de forma confusa. Através dessa ruptura, somos lembrados de que até os melhores pais humanos são limitados e falhos. No entanto, o luto de Davi, seu anseio de ter morrido no lugar do filho, aponta para além dele, para o Pai perfeito que está nos céus, aquele que verdadeiramente deseja os pródigos, que se entristece com a rebeldia e que almeja a restauração mesmo quando nos afastamos dele. Se esta história tocou algo em sua própria experiência de dor, raiva ou relacionamentos quebrados, agradeço por ter permanecido até aqui, permitindo que a palavra trabalhe em seu coração. Se você deseja apoiar este ministério e ajudar mais crentes a terem acesso a ensinamentos bíblicos como este, considere curtir este conteúdo, deixar um comentário com o número 77 para ampliar seu alcance e se inscrever no canal para continuar caminhando conosco pelas Escrituras. Vamos encerrar com uma oração. Pai Celestial, ensina-nos, através da história de Absalão, a vigiar nossos corações diante de Ti. Ajuda-nos a perdoar mais rápido do que nossa natureza permitiria, a buscar Tua justiça em vez de tomar vingança com nossas próprias mãos e a entregar cada ambição oculta à Tua vontade. Cura as feridas que carregamos sob a superfície, especialmente aquelas que já duram anos. Restaura o que está quebrado em nossas famílias, igrejas e comunidades. Guia-nos na humildade e obediência de Cristo e faze de nossas vidas um testemunho da Tua misericórdia. Agradecemos por cada pessoa que nos ouve e pedimos que Tua palavra continue frutificando em suas vidas. Em nome de Jesus, amém.